A ementa de vocês pede, a ementa nova, né, a ementa da SECTET pede que se defina, né, que se instrua o que é ergonomia. A própria NR já explica, né? Também foi trabalhado com vocês o conceito de ergonomia física, tá? A ementa de vocês pede, a gente trabalhou, fizemos exercícios, tá? Os exercícios são o que me mostram, né, se vocês aprenderam ou se vocês estão com dificuldade, né? Quanto a todo esse assunto que já foi abordado, poucos tiveram dificuldades, tá? Eu acredito que todos fizeram sozinhos, né? Com a ajuda unicamente do material, né? Então, se fizeram dessa forma, poucos tiveram dificuldade de entender ergonomia, tá? Também trabalhamos ergonomia cognitiva, né? A ementa de vocês, ela pede ergonomia cognitiva e eu até gosto muito de trabalhar com essa ementa da SECTET, é obrigatória, né? Mas, por exemplo, em outras escolas, em escolas particulares, a ergonomia cognitiva não é vista. E é de extrema importância, senhores, é de extrema importância. Por que é de extrema importância? Vocês já perceberam o que é ergonomia cognitiva e vocês vão verificar que é um dos fatores onde geram mais dificuldades no ambiente de trabalho, dificuldades que você não consegue muitas vezes sanar, né? Porque a ergonomia cognitiva, ela é pautada no psicológico, né? Psicológico do trabalhador. Vimos também a ergonomia organizacional, tá? É importante também conceituar, saber o que é. E iniciamos a nossa NR17, que é aí o nosso objetivo, né? Se vocês são do curso de segurança do trabalho, o objetivo é sair daqui craque nas NRs, né? Lembrando, né, turma, que NR é um documento que possivelmente é atualizado todo ano, tá? Então, não é porque você viu uma vez em sala de aula que você nunca mais vai ler NR. Muito pelo contrário, né? A partir do momento que você vê esse documento em sala de aula, tenha ele como base para todas as decisões do ambiente de trabalho na sua vida. Então, leia sempre, verifique lá no site, né, do Ministério do Trabalho se o documento ANR em questão, se foi atualizado ou não. Tem um período, né, do ano onde essas NRs elas são atualizadas. Algumas se modificam, outras não, mas é bom sempre estar ali antenado, né, para verificar se sofreu alguma alteração durante a atualização, tá? Deixa eu só aceitar o restante dos alunos aqui. Só um instantinho. Então, né, a NR17 vai ficar para o final, tá? Vamos iniciar conforme foi estudado, né, na ordem de estudo. Então, iniciamos lá no início do semestre de vocês. Vocês entraram na escola em março, né? E em março nós começamos a ver a definição de ergonomia, certo? Foi colocado para vocês no material a definição de ergonomia. Foi colocado para vocês em exercício. Vocês praticaram a definição de ergonomia. O tempo todo foi exercitado para que se tivesse uma fixação, né? Eu lembro que teve um exercício, o primeiro exercício, que eu perguntei para vocês o significado de ergonomia e pedi para vocês marcarem. E também pedi o significado de cada uma, ergonomia física, organizacional, cognitiva. Alguns foram certeiros, outros tiveram um pouquinho de dificuldade, e eu fiz uma aula no Comitê para tirar essas dificuldades. Logo depois eu passei um exercício muito parecido para verificar se vocês tinham aprendido. E a maioria aprenderam, né? Os que ainda ficaram com dúvidas, eu tentei procurar no privado, né, no WhatsApp. Alguns eu consegui um contato, outros eu fui ignorada, né? Então, a gente só consegue ajudar o aluno que quer ser ajudado, tá? Então, vamos lá. Definindo ergonomia. A definição mais técnica de ergonomia é que ergonomia é uma ciência. Eu conversei isso
com vocês durante o curso todo, principalmente lá no início. Eu falei para vocês assim, olha, ergonomia, vocês estão vendo como uma matéria, como uma disciplina, mas ergonomia não se resume a uma disciplina. Ergonomia é uma ciência. Inclusive, falei para vocês assim, olha, tem gente que faz pós-graduação em ergonomia, tem profissional ergonomista, ou seja, tem graduação, né, em ergonomia. Então, ergonomia não é uma disciplina, tá? Ergonomia é uma ciência, uma área científica inteira, tá? Então, o estudo de ergonomia ele é muito maior do que isso que a gente está vendo. Isso que a gente está vendo é uma abordagem, um início, tá? Vocês vão ter aí um início de contato com a ergonomia, que é somente o que vocês vão precisar para trabalhar, tá? Mais do que isso, já são os profissionais da área, que são os ergonomistas, tá? Que vão precisar para fazer aí outras análises, tá? Então, a ergonomia é uma ciência que estuda, tá? As adaptações do posto de trabalho em um contexto específico. Guardem aí esses termos, tá? Adaptações específicos. Vou explicar tudinho para vocês, tá? Continuando. Para que os aspectos que dificultam o desenvolvimento do trabalho possam ser observados a fim de buscar uma solução coerente para melhorar a qualidade de vida e da atividade laboral a ser desenvolvida, tá? Vamos decifrar, né? Vamos traduzir todo esse parágrafo que é conhecido por livros, né, específicos de ergonomia, como o relato de uma definição técnica, tá? Vamos decifrar tudo isso aí. Então. Ergonomia é uma ciência, é muito mais do que um texto, do que uma disciplina. Ergonomia é uma área de atuação, tá? Ela vai estudar o quê? As adaptações. O que são adaptações? São modificações feitas, tá? Em postos de trabalho, no caso da ergonomia, mas também podem ser feitas para questões pessoais. As adaptações são modificações feitas em objetos, produtos ou condições já existentes, tá? Esse posto de trabalho, de acordo com como está descrito aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver o PDF, tá? Ele tem um contexto específico, tá? Ele tem um contexto específico e é justamente esse contexto específico que vai ser adaptado. Professora, eu não entendi o que é esse contexto específico. Quando eu for adaptar esse ambiente, esse posto de trabalho, ele vai estar dentro de um conceito específico. Mas o que é este contexto específico? Este contexto específico é a individualidade de cada trabalhador, tá? Ergonomia é uma ciência. Você estuda ciência a fim de adaptar aquele ambiente de trabalho, tá? Para um trabalhador. O trabalhador é o contexto específico da história, tá? Por que você faz isso? Por que você adapta um ambiente de trabalho para um trabalhador? Você faz essa adaptação porque o trabalhador provavelmente não está se sentindo bem, não está se sentindo confortável, não apresenta bem-estar, ou já apresenta sintomas, né? Já apresenta sintomas de uma doença, ou possivelmente passou por um acidente, tá? Ou até um incidente, tá? Do trabalho. Então, por essas razões, você verifica que não há condições de trabalho ali. Se não há condições de trabalho ali, você precisa que exista trabalho ali, você vai, então, adaptar todo o ambiente de trabalho, tudo que está ali, exatamente tudo que está ali. Desde o mobiliário, até a iluminação, até o conforto acústico, até a temperatura. Você vai adaptar tudo que está ali para que aquele trabalhador, ele consiga cumprir o expediente de trabalho dele, ele consiga cumprir a atividade laboral dele com eficácia, claro, o empregador com eficácia, mas também com saúde, o trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Ele precisa ter a saúde assegurada, tá? E também com as condições de bem-estar, tá? Porque o trabalhador, ele precisa estar se sentindo bem
para o ambiente de trabalho e para que ele consiga exercer a eficácia dele, tá? Não é só estar saudável, é se sentindo bem, que é a questão do bem-estar. É para isso que existem hoje, né, junto da CIPAT, existem as atividades laborais. As atividades laborais e hoje em dia tem os, deixa eu só aceitar mais uma aluna aqui, tá, gente? Hoje em dia tem os pontos, acho que já aceitei. Pronto. Hoje em dia tem os pontos de paradas dentro de empresas de maior porte, onde esses pontos de paradas servem para diminuir o nível de estresse, tá, daquela rotina de trabalho, aumentar a sensação de bem-estar. Como que é feito isso? Como que pode ser feito? Né? Em algumas empresas, você tem um ambiente inteiro, ali um setor inteiro, com cadeira de descanso, com luz ambiente, com brincadeiras recreativas, tá? Com alguns jogos, né, ali disponíveis para o trabalhador vir em grupo ou em equipe e, de repente, tirar ali 15, 20 minutos no máximo para ele aliviar as tensões trabalhistas, tá? As tensões psicológicas, né? Então, tudo isso é uma adaptação que eu faço dentro do meu ambiente de trabalho para um contexto específico, para um trabalhador específico, e cada trabalhador vai ter a sua necessidade, né? Por exemplo, quando eu coloco pontos de parada, que são as pausas de descanso, num ambiente de trabalho, eu coloco conforme a saúde do meu trabalhador. Um trabalhador que fica em pé 8 horas por dia, que seja saudável, que não tenha absolutamente nada, eu coloco aí 6, 8 pontos de parada. Ele é saudável, não tem nenhum problema. Então, eu coloco 6 a 8 pontos de parada no dia dele, para que ele descanse. Ele sente, ele descansa, ele trabalha em pé, todo mundo cansa. E o descanso é obrigatório e regulamentado, né, pela NR17. Então, eu coloco aí alguns pontos de paradas, uma quantidade específica, porque eu estou olhando para o exame admissional dele, né, que são aí o ASO, né. Então, eu faço as minhas adaptações conforme a necessidade daquele trabalhador. Mas, por exemplo, aquele trabalhador, ele sai da empresa, ele resolve sair da empresa e aí entra um novo trabalhador na empresa. Esse trabalhador, ele tem problema de hérnia de disco. Então, esse trabalhador, ele precisa de mais paradas para descansar do que o outro, né? Porque ele já tem uma deficiência física que pode ser agravada com aquele trabalho em pé durante 8 horas por dia. Então, a ergonomia, ela é uma ciência que ela vem a estudar justamente as necessidades, tá, de cada trabalhador, e essa ergonomia, ela propõe as adaptações adequadas para cada trabalhador, ou seja, num contexto específico para cada um, tá? Quanto a isso, vocês têm alguma dúvida? Podem falar. Não, né? Vocês Não. ainda veem o meu PDF? Sim. Não temos. Tá ok. Estou passando o PDF, tá? Vamos chegar aqui em ergonomia física, né? Ergonomia dividida, né? Em ergonomia física, ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional, certo? Ergonomia física foi trabalhado com vocês, bastante trabalhado. Eu expliquei para vocês assim, olha, tudo que tem a ver com as especificações físicas do trabalhador está dentro de ergonomia física. Foi isso que eu falei para vocês. E é justamente o que está escrito, né, no material de vocês. No material de vocês está mais expandido. Isso aqui é uma revisão, então é um resumo, né? Um resumo para que vocês lembrem daquilo que já foi estudado. Então, vamos lá. A ergonomia física, ela busca adequar as exigências do trabalho aos limites e capacidades do corpo daquele trabalhador num contexto específico, né? A ergonomia sempre trabalha num contexto específico. Então, toda vez que eu adequo, ou seja, que eu faço a adaptação do ambiente de trabalho para uma
capacidade daquele trabalhador para um limite, eu sempre faço para um trabalhador específico, tá? Por que eu estou falando isso? Senhores, eu já ouvi em ambiente de trabalho o seguinte termo: olha, essa cadeira ela é ergonômica. Tá? Essa cadeira ela é ergonômica. Então, todo trabalhador que vier, que passar pela empresa, que ele sentar aí, ele tem que se sentir bem, porque se ele não se sentir bem, ele vai sair, porque a cadeira vai ficar. Então, esse termo, ele está errado, tá? Não existe móvel ergonômico. Existe a ciência ergonomia que estuda, tá? As condições do trabalhador. Como é que é feito esse estudo, né? Uma análise. Dentro dessa análise também entram as documentações que existem dentro do PCMSO, o seu exame admissional, os exames periódicos, tá? Tudo isso entra nessa análise, é uma análise profunda, tá? Então, o ergonomista, ele vai fazer uma análise, tá? Do trabalhador e das condições de trabalho, e ele vai verificar o que tem ali dentro do ambiente de trabalho que pode estar causando o desconforto que o funcionário está acusando, tá? Ou a doença que o funcionário apresenta, ou o acidente que aconteceu, tá? Então, a ergonomia, ela nunca é uma análise geral. A ergonomia, ela é uma análise individual. O contexto específico é uma análise individual de cada trabalhador, né? Então, em ergonomia física, quando você faz a adaptação, tá, do ambiente de trabalho para as condições físicas do trabalhador, que são os limites físicos, tá, a capacidade física, você faz essa adaptação para aquele trabalhador. Aquele trabalhador saiu da empresa e hoje você já tem outro trabalhador ou mais de um trabalhador naquele posto de trabalho, você precisa refazer tudo de novo, tá? Você precisa adaptar o ambiente todo para aquele novo trabalhador ou para aqueles novos trabalhadores, tá? É muito difícil um ser humano ter as mesmas proporções de corpo que o outro. Então, normalmente, o ambiente de trabalho ele precisa ser adaptado toda vez que você troca de trabalhador ali naquele setor. É por isso que há uma resistência nas empresas entre a mudança, né, de setor dos funcionários. O funcionário trabalha naquele setor, é mais viável que ele fique ali por muito mais tempo, tá? Para a empresa, a gente não está falando da gente de segurança do trabalho. Então, toda vez que eu tiver uma adaptação das condições de trabalho e essa adaptação ela for pautada, tá, nos limites físicos do corpo, então eu estou tratando de ergonomia física. Professora, o que são os limites físicos do corpo ou a capacidade física? Por exemplo, se eu tiver que mudar a cadeira do escritório porque o funcionário é alto demais e ele apresenta dor nas costas, então eu estou fazendo uma adaptação do ambiente de trabalho por conta de um limite físico do corpo daquele funcionário. Qual é o limite físico do corpo daquele funcionário que está me fazendo ter toda essa análise e mudar? É a altura. Então, é uma condição do corpo, uma condição física do corpo dele que está fazendo com que eu altere o ambiente para que ele se sinta confortável e trabalhe com conforto e possa, né, trabalhar de forma eficaz. Então, como eu estou adaptando o ambiente para a altura dele, né, que é uma fisiologia, então, nesse caso, eu estou empregando ergonomia física, tá? Alguma dúvida aí em ergonomia física? Não. Tá ótimo. Vamos lá. Continuando. A ergonomia física, então, ela vai estudar as características anatômicas, justamente isso, tá? Justamente os limites e as proporções do corpo. Vai também estudar as características antropométricas, as medidas do corpo, tá? Uma pessoa tem a mesma altura, por exemplo, dois funcionários têm a mesma altura, 1,60.
mas eles não se sentem com o mesmo conforto na mesma cadeira. Um sente conforto ao sentar naquela cadeira e trabalhar ali 4 horas direto, e o outro senta naquela cadeira, naquela mesma cadeira, para trabalhar 4 horas direto, e ele sente dor nas costas. Isso são características antropométricas. O funcionário, por mais que ele tenha a mesma altura e que as proporções dele fiquem com relação à cadeira, né, iguais, ele não tem o mesmo peso e ele não tem o mesmo comportamento ao trabalhar durante o expediente. Então, como ele não tem os mesmos comportamentos, ele não tem a mesma proporção de peso distribuída no corpo, então ele pode apresentar, sim, diferentes reações na mesma cadeira. É por isso que a gente não trata um móvel como sendo ergonômico. Não se fala assim, a cadeira ela é ergonômica, né? A mesa é ergonômica, a cama é ergonômica, não existe isso, tá? Você adapta aquele móvel, todo aquele mobiliário ao funcionário, e a partir do momento que ele acusa conforto, tá? E consegue eficácia e desenvolvimento no trabalho, aí sim você diz que está ergonomicamente adaptado, mas você nunca chama um mobiliário de ergonômico, tá? Estuda também características fisiológicas do corpo, né? Necessidades, e características biomecânicas de movimento, né? Movimentação no corpo. Cada pessoa anda de um jeito, cada pessoa se vira de um jeito, se movimenta de um jeito, fala de um jeito, são questões biomecânicas, tá? E também estuda as características de como tudo isso se relaciona com as atividades físicas. As suas medidas, elas se relacionam como, né? De que forma com a atividade física? As suas questões biomecânicas, né? A sua maneira de andar tem alguma relação, né? Com a atividade física? Alguns funcionários vão apresentar menos problemas de saúde, porque são pessoas que praticam atividade física, têm uma alimentação de acordo, né? Com a ergonomia cognitiva. Ergonomia cognitiva está relacionada com os processos mentais, tá? A área psicológica, né? A área mais trabalhosa, a área mais difícil, a área mais oculta, mais obscura, aquela área de difícil acesso de você trabalhar, tá? Então, a ergonomia cognitiva, ela está relacionada com processos mentais na execução do trabalho, ou seja, o psicológico do trabalhador, ele pode alterar as condições de execução do trabalho. O que quer dizer isso, professora? Um trabalhador, ele pode, diante de um estresse, ele pode desempenhar sua função incorretamente, tá? É isso que está querendo dizer o texto. Os processos mentais, eles são estudados a partir, né, de toda a execução do trabalho pela ergonomia cognitiva, tá? Quais são os processos mentais que são estudados, né? Percepção é um processo mental, é um processo feito naturalmente pela mente, tá? Do trabalhador. O trabalhador tem uma percepção boa ali do ambiente de trabalho, ele consegue perceber quando o risco existe e aí ele toma as atitudes necessárias para que ele não se exponha ao risco, tá? Dependendo de como aquele trabalhador esteja ali psicologicamente naquele dia, pode ser que ele não perceba, pode ser que ele não tenha a percepção naquele dia e que naquele dia, sem a percepção, por conta de um estresse ou uma fadiga mental, pode ser que ali ele não tenha uma percepção adequada no ambiente de trabalho, no posto de trabalho, e naquele dia, como ele está psicologicamente abalado e não teve percepção para perceber um risco, então naquele dia, infelizmente, ele sofreu um acidente. Ou seja, a ergonomia cognitiva não é algo tão simples e não pode ser deixada, né, para trás. As questões psicológicas, elas precisam, sim,
estar dentro, tá, de toda a programação lá de segurança do trabalho, porque uma fadiga mental, um estresse pode sim mudar todo a execução do trabalho, pode vir a expor a vida do trabalhador a um risco, tá? Então, a ergonomia organizacional, como já foi estudado, trata de tudo isso, né? Comunicação entre os funcionários. Tem funcionário que não sabe se comunicar, não sabe dar um aviso, tem funcionário que não sabe sinalizar um problema, isso existe, tá? Tem pessoas que não conseguem se impor quanto à fala, tem funcionário que não consegue trabalhar em grupo, tudo isso a ergonomia organizacional estuda. Por quê? Porque é em grupo que se chega ao bem-estar dentro do ambiente de trabalho. Você não consegue se sentir bem dentro do ambiente de trabalho se você não consegue manter as relações, tá? Do meio de trabalho saudáveis, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ergonomia organizacional no final, tá? No finalzinho da aula. Vamos começar com a NR17, tá? A NR17, a gente vai resumir. A gente vai trabalhar bastante em NR17 quando voltarmos aí da tão sonhada férias, né? Se tiver. Então, a gente vai iniciar em NR17, posteriormente às férias, né? A gente continua em NR17. Então, a NR17 é uma norma regulamentadora igual às outras, tá? Ela visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação, olha aí o termo que a gente usou lá no início do curso, adaptação, tá? Das condições de trabalho, adaptar o quê? As características psicofisiológicas dos trabalhadores. Professora, o que são características psicofisiológicas que a NR fala? São justamente as questões cognitivas, mas também as questões físicas, tá? Do trabalhador e também essas questões organizacionais. Tudo isso está dentro do termo questões psicofisiológicas, tá? De modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Vejam bem, senhores, eu vou tentar fixar bastante esse termo aqui com vocês. A ANR, ela diz que ela regulamenta, tá? Toda a adaptação que a ergonomia faz, justamente para quê? Para proporcionar, olha aqui o termo, um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Vejam bem, senhores, isso aqui está igualzinho na NR. Eu só copiei de lá da NR e coloquei aqui, eu não estou inventando nada. Então, a NR diz que justamente essas medidas que ela adota como obrigatórias, essas medidas, elas existem para trazer o máximo de conforto. Veja bem, conforto é uma palavra usada pela NR. Você, aluno hoje aqui, que amanhã será um profissional técnico, você, lá no seu ambiente de trabalho, você possivelmente vai mudar de opinião, ou você vai esquecer isso aqui que eu estou falando. E quando chegar lá no ambiente de trabalho, você vai dizer assim para o funcionário, olha, a cadeira é ergonômica, a mesa é ergonômica, então você tem que trabalhar aí sem reclamar, porque você está seguro. E aí o trabalhador ele vai dizer assim, mas eu não estou confortável. E você vai dizer para ele assim, não interessa, eu estou aqui para cumprir a NR, você está seguro. Aí eu te pergunto aqui, aluno, conforto não faz parte da obrigatoriedade da NR? Faz, sim, faz. A resposta é essa, faz. Conforto não é, senhores, eu vou usar a palavra com vocês que eu ouço no ambiente de trabalho, tá? Conforto não é frescura, tá? Conforto é regulamentado pela NR. Então, se o funcionário, ele disser, eu estou desconfortável com as condições físicas desse trabalho aqui, a cadeira não está me deixando confortável, a mesa, a iluminação é desconfortável para mim. Você tem que adaptar o ambiente, você, técnico de segurança, tem que procurar adaptar o ambiente de acordo com a NR para que este funcionário ele se sinta confortável, tá?
porque conforto está previsto na NR17, não esqueçam disso. Conforto, segurança e desempenho eficiente, tá? Então, não esqueçam disso e não tratem conforto com frescura, tá? Eu ouço muito isso de profissionais e acho uma falta de conhecimento muito grande, tá? O conforto é o que traz o bem-estar, que a segurança do trabalho tanto procura, né? Então, vamos lá. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento e transporte e carga e descarga de materiais. O que é isso? Você vai adaptar as condições de trabalho para a NR17 se esse trabalho ele for de levantamento de carga, tá? Mas ele também pode ser de transporte dessa carga, ou ele pode ser de descarga, né, que é retirada, né? Descarga de materiais, ou de mobiliário, ou de equipamentos, condições, ambiente, pós-trabalho. Acaba adaptando tudo, exatamente tudo que estiver dando insegurança ou desconforto ao funcionário. Você não adapta só os materiais ou o imobiliário, ou você não adapta só os equipamentos ou as condições ambientais. Você adapta exatamente tudo. Se a iluminação do ambiente estiver incomodando o funcionário, você vai adaptar, que são as condições ambientais. Você vai adaptar o funcionário, tá? Item 17.2.2. Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou de segurança. Isso aqui é ergonomia, tá? Esse trecho aqui está falando o quê? NR17, NR que trata sobre ergonomia no ambiente de trabalho. Senhores, a ergonomia física, ela diz assim, que o corpo do trabalhador, ele tem os seus limites e ele tem a sua capacidade, certo? Então, quando você transporta um peso que está acima da sua capacidade, você pode causar problemas àquele funcionário, àquele trabalhador. Então, a NR17 diz que não deverá ser exigido, muito menos admitido, tá, o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou segurança. Se pode comprometer a saúde daquele trabalhador, tá? Então, você não pode permitir e muito menos admitir que aquilo aconteça. Aqui, nesse item aqui, tá? Eu vou pedir que vocês marquem no caderninho de vocês, 17.2.2. Eu coloquei aqui porque eu acho interessante o estudo dele. Na NR de ergonomia, a gente trata, né, sobre as adaptações, né, do ambiente de trabalho, para que a gente favoreça um trabalho seguro e saudável dentro ali, né, do expediente administrativo. Existe uma NR, senhores, que é a NR11, tá? Eu vou deixar como deverzinho de casa para vocês. Vocês vão grifar todo esse tópico aqui, tá? 17.2.2, vou ler de novo. Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde. Bom, é o único trecho da NR, só responder aqui a coordenadora, é o único trecho da NR que fala sobre transporte, tá? Transporte manual de carga. Existe uma NR justamente para regulamentar o trabalho de transporte de cargas, tá? Essa NR, vocês vão ver uma disciplina especificamente dela, tá? Mas eu já estou adiantando para vocês que eu quero que vocês leiam. Porque essa NR, ela vai ajudar a complementar aqui, tá? O estudo de ergonomia. A gente não vai ver ela em sala de aula. Vocês só vão criar dúvidas lá na NR11 e trazer para cá para que a gente discuta o que a ergonomia afeta ali na NR11, tá? Então, a NR11, ela fala somente sobre transporte de cargas, tá? Ela fala do transporte manual e do transporte por máquina, né? Então, lá na NR11, ela tem um anexo, tá? Esse anexo é justamente
para delimitar os limites, né? Qual é o limite de peso que um funcionário pode carregar? Lá na NR11 tem, tá? Existe uma diferença também de limite entre homens e mulheres, tá? Logo mais aqui, ó. Tá logo mais aqui. Item 17.2.5. As mulheres têm um limite menor e os homens têm um limite de transporte de carga manual maior, tá? Senhores, por que tem esses tópicos nessa NR17? Porque é a ergonomia que determina esses limites, tá? De transporte de carga. Tudo que tem a ver com trabalho físico, com trabalho manual, é a ergonomia quem estuda a fim de adaptar. Então, todas as NRs que vierem com limites para que a saúde do trabalhador seja mantida, limite de tolerância, tudo isso é a ergonomia quem estuda. Limite de temperatura para que o trabalhador seja exposto, é a ergonomia que estuda. Porque todos esses fatores podem causar doenças ocupacionais. Mas por quê? Porque não foi aplicada a ergonomia ali dentro daquele setor de trabalho ou dentro daquela atividade especificamente para aquele trabalhador, tá? Então, o item 17, ele traz um conceito DNR11 que deve ser estudado por vocês, semestre que vem vai ter uma matéria só disso, tá? E o item 17.2.5 também traz o termo lá da NR11. Todas as NRs, elas se complementam. Então, essa NR aqui 17 diz que não é admitido, não pode ser admitido, muito menos exigido, tá? Que o trabalhador, ele, durante o transporte manual de cargas, ele faça o transporte de um peso, de uma carga, que torne aquele trabalho suscetível de comprometer a saúde e a segurança dele. Ou seja, você, como técnico de segurança, tem que decorar isso aqui e você não pode obrigar o funcionário lá do almoxarifado a transportar uma caixa pesada com um peso superior ao peso do corpo dele. Porque você já decorou esse parágrafo aqui, a NR17 diz que você não pode exigir e muito menos admitir esse tipo de trabalho, mesmo que ele diga para você, eu quero, eu consigo, eu dou conta, e você vai dizer não, porque eu não posso admitir. Não é admitido, tá? Eu não posso admitir porque eu sou da área de segurança, eu assumo a responsabilidade quando eu admito que você faça esse transporte de cargas com um peso que torne essa atividade suscetível a algum risco, tá? Então, você não pode admitir isso pela NR17 e a NR11 também vai te obrigar a não admitir esse tipo de transporte, tá? Quem queria perguntar alguma coisa? 17. O que a NR17 diz quanto à adaptação do ambiente de trabalho, tá? Pode ser adaptado o mobiliário, tá, dos postos de trabalho, segundo a NR17, o que é mobiliário? É cadeira, mesa, escrivaninha, fotocopiadora, nem é mais esse nome, né? Como é? Impressora. Tudo isso pode ser adaptado, tá? Televisão, computador, tudo isso pode ser adaptado a fim de buscar um conforto, né? Vamos decorar, conforto, segurança e desempenho eficiente, né, de trabalho. Sempre trabalhando com essas três palavrinhas, tá? Sempre que o trabalhador pudesse, sempre que o trabalho, pudesse executar, item 17.3.1, sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição. Por que a NR diz que o posto de trabalho tem que ser planejado e adaptado? É aquilo que eu falei para vocês, não existe cadeira ergonômica, não existe cama ergonômica. Você, sob as condições e limitações daquele funcionário, independente dele ser um funcionário qualquer ou dele ser um funcionário PNE ou PCD, tá? Você vai adaptar a cadeira para o conforto, segurança e desempenho eficiente do funcionário, tá? Então, você vai adaptar conforme o funcionário. É a ANR quem está falando isso. Sempre que tiver que trabalhar sentado, adaptar as condições de conforto para aquele ambiente sentado. Ou seja, você não consegue comprar móveis ergonômicos e deixar lá, e toda vez que um funcionário diferente for lá, ele vai se sentir confortável, bem, seguro,
e vai desempenhar eficientemente a função dele. Não existe isso, não existe móvel ergonômico. Tire isso da sua cabeça. O que existe é uma análise ergonômica que você faz e, a partir da análise, uma adaptação de todo aquele mobiliário, de todos aqueles móveis, para que a adaptação, então, venha a trazer um conforto, uma segurança e um desempenho eficiente. Aí você consegue ergonomia, tá? É a NR quem manda, né? A NR fala isso. Se é para trabalhar sentado, tem que adaptar. Ou seja, não é toda cadeira que vai deixar qualquer funcionário confortável. Então, item 17.3.3, os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender os seguintes requisitos mínimos, sempre mínimos. A NR sempre manda o mínimo, você pode fazer sempre mais do que a NR pede. Você nunca pode fazer o mínimo, tá? Toda vez que você trabalhar com cargos que precisam ficar sentados, que precisam utilizar esse tipo de mobiliário de cadeira, então sempre cadeira tem que ser ajustável, tem que ter altura ajustável, porque é mais fácil para você, quando você for solicitar móveis para aquele ambiente de trabalho, pode ser até que você pague mais caro, tá? Pode ser até que você pague mais caro por uma cadeira ajustável, uma cadeira que ela consegue montar e desmontar inteiro o tempo todo e você consiga ajustar ela. Pode ser que você pague mais caro naquele primeiro momento. Mas essa cadeira você vai conseguir ajustar ela toda vez que vier um funcionário novo. Funcionário que tem 1,70 de altura, você ajusta o encosto aqui da costa, da cabeça, para 1,70 de altura. Mas você consegue também ajustar ela para uma pessoa de 1,50, para uma pessoa de 1,45. Então, às vezes, esse móvel ele é mais caro, mas você consegue montá-lo e desmontá-lo e transformar ele em um móvel que se adapte àquela pessoa de 1,40 e que se adapte também a uma pessoa de 1,70. Sai mais vantajoso do que você comprar um móvel, a cadeira de madeira que não se ajusta. E toda vez que o funcionário for demitido e que você tiver que contratar outro, você vai ter que comprar um novo mobiliário de novo, né? Então, segundo a NR17, os assentos, toda vez que for necessário o assento, né, o funcionário vai ter que trabalhar sentado, então é necessário um assento. Esse assento ele tem que ter a altura ajustável, né? Essa altura ela é ajustável de acordo com a estatura daquele trabalhador que vai trabalhar ali naquela cadeira, tá? Não é a sua altura, você não está ajustando a sua altura, você é técnico em segurança. Você está ajustando a altura do trabalhador que vai ficar ali, o assistente administrativo, digamos assim. Também as características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento. O que é isso? A NR 17, ela diz que o assento, a cadeira, ela tem que ter características de pouca ou nenhuma conformação. A base do assento é onde você senta, né? Você senta lá na cadeira, a parte das nádegas do glúteo ficam encostadas ali no assento da cadeira. Essa parte mais baixa, que é a base, a sustentação da cadeira, ela precisa ter pouco ou nenhuma conformação. Por quê? Porque a conformação gera desconforto na cadeira. A conformação vai fazer com que o assento seja duro, tá? E se tiver ali um estofado, tá? É melhor, porque o funcionário fica mais confortável. E a NR é justamente para trazer conforto, segurança e desempenho eficiente, tá? O assento, ele tem que ter a borda frontal arredondada. O assento é a parte, né, de apoio da cadeira, onde você coloca as nádegas, né, o glúteo. A parte frontal, se ela tiver canto vivo, né, se ela não for arredondada, ela pode machucar as pernas do funcionário, tá? Então, às vezes, aquela cadeira com canto vivo, aquela cadeira de plástico que é feita justamente com conformação de polímero, né? Aquela cadeira de plástico, aquela que a gente está acostumado, né? Aquela cadeira branca de plástico, ela é feita a partir da tecnologia conformação de polímeros, tá? E ela é uma cadeira com alguns cantos vivos, tá? Com o corte dela vivo. Então, ela pode causar corte. Você vai tocando na cadeira, você pode arranhar o dedo, e além do que ela é dura, né? Ela é desconfortável.
Então, o encosto com forma levemente adaptada ao corpo para a proteção da região lombar, que é o encosto da coluna, né? É igual encosto de carro, né? Ele segue ali uma curvatura, que é justamente para preservar a coluna, tá? NR17 diz que para atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser colocados assentos para descansos em locais em que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as famosas pausas, né? Se o funcionário, eu falei com vocês, né? Se o funcionário ele precisa trabalhar 8 horas de pé, você vai colocar descanso conforme a necessidade dele. Se ele precisar de 4 descansos no dia, são 4, independente de você achar que ele deve trabalhar mais ou não, não interessa. Se são 4, são 4. Se ele precisar de 6, são 6. Se as questões físicas dele solicitarem que ele precise de 8 pausas para ele sentar e descansar, já que ele trabalha de pé, você precisa dar as 8 pausas, tá? Quanto ao equipamento dos postos de trabalho. Todos os equipamentos que compõem o posto de trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas, tá? Dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser desenvolvido. Ou seja, um equipamento, uma máquina, ela não pode causar muito barulho, porque ela pode gerar um estresse no trabalhador, tá? Pode desenvolver um problema mental no trabalhador, pode desenvolver a falta de percepção no trabalhador, mas aquele maquinário também não pode apresentar muito aquecimento, tá? Porque são questões fisiológicas, né? O calor pode incomodar, pode causar desconforto no trabalhador, tudo isso, tá? Então, o equipamento, máquina também deve ser adaptado, tá? Sobre luminosidade, né? Que é a iluminação. De um modo geral, os locais de trabalho devem ter iluminação adequada, ou seja, não dá para trabalhar no escuro, mas também não dá para trabalhar num local muito claro, porque cansa a vista, né? Incomoda os olhos. Então, isso deve ser olhado com calma lá na NR, tá? NR17 fala sobre organização do local de trabalho. A organização do local de trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. A organização do trabalho, para efeito da NR10, deve levar em consideração a estar sempre do lado do trabalhador. Se as NRs dizem que o trabalho ele não pode ser realizado sob condições inseguras e desconfortáveis, então o trabalho não pode ser realizado. Se o seu chefe não quer ligar a luz e você mostra para ele que a NR fala sobre iluminação, se o seu chefe não quer ligar a luz, então você dispense o aprendiz do trabalho naquele instante. E ele só retorna ao trabalho quando o chefe liga a luz. É simples assim. Porque quando você obriga ou admite um funcionário, independente dele ser aprendiz ou estágio, a trabalhar sob condições desconfortáveis e inseguras, ele pode vir a ter tá, uma lesão no globo ocular, ele pode vir a ter uma doença, ele pode vir a apresentar um sintoma, uma dor de cabeça que seja. Se ele for no médico do trabalho, o médico do trabalho acusar que foi por conta das condições de trabalho, quem responde é você, técnico. Então, você tem que se respaldar sempre. Relatório sempre em dia, todo dia relatório, inspeção, não pode deixar de fazer inspeção e sempre do lado do trabalhador usando as NRs como base, né, para se respaldar e dizer, olha, está escrito aqui na NR, ou você liga a luz, ou eu preciso dispensar do trabalho esse funcionário, porque eu não posso submeter e não posso admitir ele diante de um trabalho desse. Pronto. Sim. Então, a organização do trabalho passa por tudo isso aqui, tá? Normas de produção, o modo operatório, a exigência, né, de tempo. Tem gente que exige, né, em quanto tempo você precisa executar esse trabalho. Tem chefe, empregador que diz, olha, esse serviço aqui você vai fazer em 30 minutos. E muitas vezes é um serviço que você precisa fazer em 2 horas, porque você tem que fazer de forma segura. E o seu chefe, para ganhar dinheiro, ele quer que você faça em 30 minutos, tá? Então, tudo isso é uma questão de organização do trabalho, tá? NR17, também regulamento, tá? Então, essa foi a nossa revisão.